Olá, meu amigo contador. Hoje estou recebendo aqui nossos parceiros e amigos também, Marcelo Bazanella e Fernando Bazanella, da empresa Spivit Tecnologia. E o assunto hoje vai ser segurança digital, principalmente para a sua contabilidade. E eu quero que eles se apresentem aqui. Fernando, Baza, por favor. Baza, cuidado, porque senão todo mundo olha, né? Eu e ele junto. Então, mais ou menos aí a mesma idade e assim. Bom, mas meu nome é Fernando, né? Fernando Bazanella. E sou diretor de TI aí da Spivit, né? E o Marcelo? Bom, vamos lá. Ótima tarde. Primeiramente, cumprimentar aí o Fernando, querido. Cumprimentar aqui o meu sócio, o Fernando, também. Eu sou o Marcelo Bazanella, atuo como diretor comercial na Spivit Global Technologies e estou aqui à disposição. É um prazer estar por aqui. Baza, eu agradeço vocês por terem vindo aqui. O assunto, né, muito pertinente, questão de segurança digital, visto que nós tratamos com contabilidades e de contabilidades aqui e a gente sabe que envolve muito papel, muito, enfim, toda a questão de segurança, porque ele cuida de empresas também, né, esse contador. Mas antes de iniciarmos aqui o assunto, né, que a gente vai passar o mel na chupeta aqui para depois entregar, cara, fala um pouquinho. Hoje vocês dois são sócios nesse negócio. Quanto tempo existe essa empresa, tá? A Spivit. E desde já, como é que é a governança de dois sócios nesse negócio? Tem muito arranca-rabo? Como é que é esse negócio? Legal, ótima pergunta. Quer responder? Quer que eu responda? Pode começar, você é o fundador. Tá, fantástico, vamos lá. Então, já respondendo, a Spivit ela começou há 16 anos atrás, não era esse nome, e a gente começou com locação de equipamentos de tecnologia. E a coisa deu tão certo que há 5 anos atrás, eu e o Fernando a gente conversava muito sobre o assunto tecnologia, a gente, enfim, é fã, gosta bastante. E a gente vinha conversando bastante sobre esse assunto de tecnologia e, enfim, novidades do mercado, questão de inovações, feiras, workshops e podcasts também, né? Na época, enfim, talvez nem eram podcasts, mas a gente falava muito sobre o assunto. E a sinergia era grande. Na época, o Fernando trabalhava em uma empresa aqui da região, bem conhecida inclusive, na parte de tecnologia. E aí as conversas acabaram se convergindo e há 5 anos nós decidimos nos tornar sócios. Então, de 5 anos para cá, a gente vem atuando, né? Ele como diretor de TI e eu como diretor comercial à frente da Spivit. Respondendo à parte de como é, a parte de governança e a parte de sociedade... Bom, a gente se conhece há 34 anos, né? Então, nós somos irmãos, para quem não sabe. E então, a gente, enfim, se dá bem, assim. A parte de convivência, ela é ok, assim, vamos dizer, né? A gente se entende, a gente consegue lidar muito bem aí um com o outro. O que facilitou bastante essa parte de sociedade, né? Bom, e sei lá, até como dica também aí, né? O Fernando, ele lidera uma área dentro da empresa. Ele tem a equipe dele, enfim, onde eu também participo das conversas, das reuniões, não de todas, mas de uma forma mais macro. E da mesma forma ele. Então, eu tenho lá um departamento que eu cuido ali dentro e ele participa das reuniões de uma forma mais macro, não de todas, mas esse departamento, quem toma as decisões sou eu. E eu acho que isso facilita bastante, porque aí divide, né, as responsabilidades, a quantidade de tarefas que cada um tem que desenvolver e também acaba que a assertividade, né, nas decisões ela melhora bastante, porque a quantidade de tarefas é menor, consequentemente você vai atender melhor essas tarefas. O Fer, a sua formação é em tecnologia também, né, Fer? Também. Eu tenho uma graduação e 2 especializações na área de tecnologia. E você já trabalhou, né, alguns anos aí nessas empresas. Exatamente. Aí também, né? Eu já estou aí há quase 20 anos no mercado, né? Desde de estagiário até consultor em grandes empresas e a última empresa aí da cidade também, participando também na parte de tecnologia. Boa. Né?
Cara, eu acho que o relacionamento, quando se fala em família, né? Empresa familiar. Eu sei que o Baza, você gosta de estudar muito o processo, acho que está muito na palma da mão de vocês. Eu vejo o Baza falando demais, né? Marcelo aí falando de processos, essa cadeia de gestão. Então, eu admiro e a gente acompanha o crescimento de vocês aqui, cara. Então, quero poder que vocês possam, em algum momento, daqui a pouco já vou fazer outra pergunta relacionada a isso, mas hoje a Spivit, ela entrega que tipo de serviço e para qual tipo de empresa? Hoje a Spivit ela entrega, são 3 pilares, né? Um de segurança da informação, né? O outro de cloud computing e o outro de serviços gerenciados, né? Então tem bastante assunto dentro desses 3 pilares aí, tá? É bastante coisa mesmo. Enfim, aí não sei, fazer Resumindo, um resumo deixa agora, eu resumir aqui. Eu vou resumir lá. agora para quem é leigo aqui, tá? Como eu aqui no negócio. Desde olhar para uma arquitetura de uma empresa que precisa de cabeamento para ter uma boa internet, para ter boa conexão, para falar bem com os ERPs, com linhas telefônicas, desde esse princípio básico até esses produtos, ver qual o melhor ERP, qual o melhor sistema, qual o melhor modelo de telefonia. Então vocês fazem todo esse escopo, toda essa visão macro e micro também dentro de uma empresa. Exatamente. De acordo com a necessidade desse. Exatamente. Isso entra no pilar de serviços gerenciados, né? Então, toda a cadeia de TI ali de uma empresa, né? Enfim, ela precisa de ajuda ali para decidir qual RP vai usar, se a empresa é boa ou não é, né? Se atende às especificações do segmento dela. Né? E desde o restante, né? O pessoal às vezes fala de cabeamento, mas hoje é fundamental, né? É você ter um cabeamento bem feito que vai te entregar uma velocidade, não vai ficar caindo, enfim. Tem uma série aí de pontos positivos em estar tudo organizado, né? E medido, né? Você precisa controlar, precisa saber que a coisa ali está acontecendo, né? Desde a qualidade que chega na sua empresa, né? Acho que é importante saber a hora que chega, a hora que você recebe esse sinal e a hora até onde vai ser distribuído e de que forma vai ser distribuído, né? Porque eu imagino que o grande desafio de vocês poderem chegar numa empresa, poder vender um serviço e poder mostrar para o empresário o quanto é importante isso, né? Porque eu vou contratar uma baita de uma ferramenta agora, mas eu não tenho internet, eu não tenho segurança. Como é que é isso? É um desafio básico. Você que é mais comercial. Sim, é um desafio, mas a gente tem percebido uma mudança positiva no mercado. Então, hoje, o empresário moderno, ele percebeu que ele depende, né, de uma boa internet, de uma boa rede cabeada e, sobretudo, uma rede segura com os seus dados seguros. Eu vou voltar um pouquinho aqui na sua pergunta, por favor, em relação ao cliente, né? Então, contadores, por exemplo, é um perfil bem interessante, cliente para nós, porque o contador ele trabalha com a informação. Vocês atendem, né? Contabilidades hoje, inclusive, né? Sim, a gente atende, não só atende, como a gente tem produtos e serviços específicos para esse segmento. Considerando que a informação hoje dentro de escritórios de contabilidade, ela é super importante e, digamos que, fundamental para o desenvolvimento do trabalho. E o que talvez seja aí um pequeno agravante para esse segmento é que o contador ele trabalha não só com a informação que é da empresa dele, mas principalmente com a informação de terceiro, né? Isso Então, estamos aqui na época de declaração de imposto de renda, por exemplo. Certamente os contadores têm alguns perfis, né? Aqueles que também atendem a pessoa física e aqueles que atendem a jurídica e os que atendem os dois. E geralmente os que atendem a pessoa jurídica, ele também armazena as informações da pessoa física, que por sua vez são os proprietários das empresas, os funcionários, enfim. Tá? Ô Fer, e Baza? Ó, eu vou chamar, Baza são os dois. Então esse aqui eu já dei o rótulo para ele então, de Baza, então o Fer está aqui. Boa. Olhando para o ecossistema contabilidade, o que na sua opinião, na opinião de vocês, quando vocês olham lá, que seria o crivo, né, o ponto mais, né, você fala assim, cara, essa arquitetura ele tem que ter lá dentro para depois desenrolar essa e essa. Na opinião de vocês, quais seriam os principais pontos que um contador deveria
estar olhando para que ele não perca esses dados aí, né? A gente vai entrar depois falar de hacker, né? Algumas empresas as PMEs, pequenas e médias, que falem, né? Se o cara entrar sequestradado, já era. As portas. Mas quais seriam os principais pontos que esse contador precisa prestar muito atenção? Vamos lá, os principais pontos, né? A rotina do contador ali, do escritório de contabilidade, ela, até puxando um pouco do que o Marcelo falou, os dados que eles tratam ali é muito sensível, né? Então você tem todo tipo de dado ali. Então, além dos processos aí dentro da operação, é bom olhar para como que se está maduro, se existe melhoria nesses processos internos, né? E bem como esses dados são tratados lá dentro, né? E isso envolve desde a parte de gestão de pessoas, né? De treinamento interno, que vai muito de encontro aí com segurança da informação também, esses treinamentos, né? E também com as ferramentas digitais que eles usam, né? Então, é muito comum você olhar hoje escritórios talvez menores ou empresas menores como um todo, né? Trocando informação sensível por WhatsApp. Eu vou dar um exemplo. Você acha necessário hoje uma empresa ter pelo menos 2 tipos de internet diferentes? Por exemplo, eu tenho uma Vivo e tenho uma Claro. Cai uma, entra outra banda. Isso é hoje algo que é necessário ou não? Para uma empresa pequena e média, aí, por exemplo, a contabilidade. Sim, é necessário, né? Hoje a disponibilidade, toda operação que você vai fazer com o escritório de contabilidade, você precisa de internet, né? Muitos deles aí já usam o ERP na nuvem, né? Caiu a internet, tem que mandar todo mundo embora para casa, né? Se você tem um espaço físico, é importante você pensar em uma solução de contorno, né? Então, na minha, pelo menos, humilde visão, é fundamental que você tenha uma gestão ali dos links, enfim, tá? Dentro dos pilares que o Fernando falou anteriormente, um deles é esse, a disponibilidade e a continuidade dos negócios. E sim, é desejável que escritórios de contabilidade ou pequenas e médias empresas tenham redundância aí de links, por exemplo. Tecnicamente, a gente chama de redundância de links. E para você ter essa redundância de links, existem alguns pontos que precisam ser observados, como, por exemplo, as rotas, né, da onde esses links estão vindo. Se vier da mesma rota, talvez não seja necessário, porque se acontecer alguma coisa com aquela fibra, por exemplo, com aquela rota, se as duas estão vindo da mesma direção, exato, é como se tivesse uma só. E depois, como será feito a distribuição disso, né? A gestão desses links também internamente. E aí também, já avançando um pouco nesse assunto, hoje existem equipamentos que conseguem fazer não só esse trabalho muito bem, como também você já embarcar outros tipos de solução dentro do mesmo equipamento. E aí já falando de segurança da informação, por exemplo. Trata-se de um filtro onde você recebe, né, o link de internet, que é o que vem de fora, passa por esse filtro e aí tudo que informação, os dados que entram nessa empresa entram filtrados. E o caminho inverso também é verdadeiro. Eu estou falando de e-mail e qualquer tipo de sites que eu visito, tudo. Exatamente. E-mail, sites, acesso aos próprios arquivos, o próprio ERP também. E o caminho inverso, Fernando, ele também é verdadeiro. Então, tudo que, por exemplo, de dentro, o pessoal, a informação de dentro para fora passa por esse filtro, de modo que a gente consiga ter um certo controle ali da informação. E aí, vou fazer mais um gancho aqui, né, já falando de segurança da informação, e certamente os contadores eles estão no meio, né, desse furacão. A maioria dos ataques, ao contrário do que muita gente pensa, né, que é o hacker que vai entrar e vai roubar minha informação, vai roubar os meus dados. A maioria dos vazamentos de dados e dos problemas com dados que acontecem nas empresas é de dentro para fora. Tá? É como as pessoas tratam aqueles dados, links maliciosos que elas clicam por acaso via e-mails, por exemplo, que lá vem links, né, com aqueles links maliciosos. Imagina 30 funcionários.
Como é que você controla isso? Assim, eles recebendo e-mail a todo momento, sendo bombardeados, como é que você vai controlar isso? Exato. Dentro de uma prestação de serviço, como que a nossa empresa faz, por exemplo, hoje existem ferramentas fantásticas, que inclusive com inteligência artificial embarcada, que a gente consegue ter o controle disso de uma forma muito interessante, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, que problemas com dados acontecem com o hacker que vai entrar e roubar e isso, aquilo, muito pelo contrário. Geralmente acontece de dentro para fora. Então, um colaborador que clica num link malicioso, vindo através de um e-mail com spam, um pendrive infectado que, enfim, ou acha na rua ou acontece alguma coisa. O cara usa lá no computador da casa dele, que não tem segurança nenhuma. O pendrive é infectado e depois ele conecta na empresa. Ou acessando um site, por exemplo, que teoricamente a empresa que não tem esse controle, né, dessas informações, desse filtro que eu comentei anteriormente, acessa um site malicioso sem querer, por exemplo, um site infectado, um site que tem algum agente malicioso ali. E através desses processos é que a empresa sofre esses problemas com os dados. Não precisa falar o nome. Teve alguma empresa que vocês já pegaram que falou, cara, passou apertado porque teve os dados criptografados? Semanalmente, Fernando. Semanalmente. Os dados, eles são mais alarmantes do que se parece. Talvez a maioria das pessoas não sendo da área, então elas acabam não ficando sabendo. Mas como nós somos da área e a gente, enfim, vive isso, né? O dia todo, manhã, tarde, noite, enfim. Então os dados eles são bem alarmantes em relação a números. Só queria fazer um parênteses aqui, que esse semanalmente não é de clientes da Spivit, tá? São notícias que a gente vai vendo no mercado, né? De empresas dos mais diversos tamanhos, que vai noticiando aí. Notícia, cara, é isso aí, diariamente, exato, né? Exato. Cara, e deixa eu só pegar um gancho aqui, já que o Fer fez o adendo. Ô, Baza, eu cheguei aqui hoje, eu posso ver meu computador não funcionando mais, eu vejo que só na minha tela alguma coisa preta escrito em inglês e não acessando mais nada, velho. Tá tudo bloqueado. Pode acontecer isso? Imagine que foi criptografado aqui as minhas informações da empresa, perdi tudo. Ou seja, o cara criptografou todas as informações e ninguém mais tem acesso a nada. Exato. Aí o Fernando pode complementar sempre que ele quiser. Essa talvez seja uma das formas mais, atualmente, né, mais famosas aí de ataque, de agentes maliciosos. Trata-se de um agente malicioso chamado ransomware, que a tradução literal é sequestro de dados. E aí, de forma bem resumida e bem popular, assim, né, como que funciona esse perfil de ataque? Lembra que eu comentei sobre aquelas ações que o colaborador interno ou quem está interno na empresa faz? Seja através de um e-mail, por exemplo, spam, através de um pendrive infectado ou alguma ação, né, que o usuário interno ali faz e a empresa ela não está preparada para combater isso. Pois bem, então esse agente malicioso ele é executado dentro da sua rede. Tudo que está conectado na rede é infectado. Inclusive, se tiver computadores que não são ali, um visitante, um fornecedor, um cliente, se tiver conectado na rede, vai ser infectado também. E aí o modus operandi desse malware, que é o ransomware, sequestro de dados, basicamente o que ele faz? Ele criptografa a informação dos computadores, do sistema operacional, né, que no final das contas são bits e bytes. Então ele embaralha, a criptografia é embaralhar essas informações e a chave de descriptografia, ela somente o atacante possui. E aí ele entra em contato com você, com você no caso o gestor, né, ou o responsável, através de um e-mail particular, através de algum outro meio, né, que aí, teoricamente a pessoa tem acesso. E ele diz, legal, meu amigo, seus dados são importantes para você? Ah, legal, bastante importante, né? Ah, sim, sua empresa está parada? Ah, entendi. Então é o seguinte, é $200 mil aqui para eu te passar a chave de descriptografia.
E aí a recomendação, né, dos... Pagamento em cripto, né? Geralmente é pagamento em cripto. Geralmente pagamento em criptomoeda é a fim de não ser possível rastrear esse atacante. Então, e aí o que acontece? Né, o gestor de TI ali ou o dono da empresa, ele fica sem ação, né? E o que ele vai fazer? A recomendação dos especialistas e nossa também é que não se pague. A recomendação inicial é que se tem uma empresa, ou a nossa ou alguma empresa do mesmo segmento, cuidando desses dados para evitar, né, que você seja ali infectado e tenha seus dados criptografados. Ou caso isso aconteça, você tenha um backup ali que seja funcional e, enfim, esteja disponível ali quando você precisar, íntegro. Caso isso não aconteça, a recomendação é que não se pague. Tá? Agora, por quê? Se você pagar, é tiro no escuro também. Pode ser que você receba a chave de criptografia e pode ser que não. Então, a gente, para finalizar minha fala, existem relatos que as empresas pagaram. E esse valor que eu estou falando aqui de $200 mil, ele pode ser menos. A gente já viu casos de menos e a gente já viu casos de muito mais. Milhões, inclusive. Então, você pode sim ter os seus dados recuperados ou tem casos que a gente já viu relatos de não recuperar. Tá? Pagou, eles devolvem mesmo? Será isso, cara? É uma dúvida que eu tenho. Tiro no escuro. É sempre uma incógnita. Tiro no Não escuro. é certo ainda. Não é certo. Pode ser que você pague, receba a chave e ainda fique algum resquício lá, né? De repente, esse cara ataca de novo ali por alguma brecha que ele já deixou lá dentro. Eu estou olhando aqui agora para um modelo que para o nosso ecossistema, tá? Para a minha empresa, para as contabilidades, porque nós aqui temos um papel também de orientar eles, né? Então eu fico imaginando aqui o parceiro que tem 500 clientes lá dentro, né? Essas informações são importantes para caramba. O que será que não pode acontecer, por exemplo, né? Caso ele tenha sequestrado todas essas informações? Imagina uma contabilidade que roda aí alguns produtos e ele parou tudo, né? Qual o melhor caminho para esse cara poder sobreviver, Baza? Por exemplo, quais ferramentas ele deveria ter para ele ter um backup adequado? Olha, uma contabilidade deveria pensar nisso daqui, ó, isso, nessa estrutura. Para não ficar na mão, para não, né, não chorar amanhã, ou seja, parar com o negócio. Isso. A gente pode colocar alguns pontos como básicos, né, para iniciar, né, porque nós vemos, às vezes, aí, pessoas muito, como que eu posso dizer, com uma estrutura muito simples mesmo, como se começa qualquer empresa, né? Às vezes o cara só tem um modem na internet lá e distribui os cabos de qualquer forma e liga tudo lá e vambora, né? O primeiro ponto, né, é ter esse equipamento que nós falamos aqui da gerência dos links, que consegue fazer um filtro inicial ali, né? Isso é muito importante, né? Ele também é possível você controlar os acessos externos, caso necessário, né? Acredito aí também que fundamental hoje em dia, está quase obrigatório, uma boa ferramenta de endpoint, antivírus, que a gente chama, né? Onde tem certos controles ali das máquinas, né? É possível controlar ali dispositivos móveis, né? USB, pendrive, disco externo, navegação na web, se pode ou não pode acessar determinada categoria de sites, enfim. Tá? E o terceiro ponto é ter sempre alguém orientando, né? Ou internamente, né? Obviamente, uma equipe qualificada internamente, ou uma empresa assim como a Spivit, né? Que consiga fazer um planejamento ali dessas evoluções, desses investimentos em tecnologia, né? Que pode ser desde a parte mais básica, como um cabeamento, por exemplo, ou até realmente fazendo um planejamento estratégico ali de investimento na parte de tecnologia, né? E dentro dessa jornada toda, né, nós pensamos ali na continuidade do negócio, como o Marcelo mencionou no início, né? Nós, como prestadores de serviços, aí, nós precisamos pensar sempre no pior. Vamos dizer, qual que é o pior cenário que pode acontecer? Né? Então, nós fazemos isso durante a nossa jornada lá dentro do cliente, né? E em determinados pontos nós vamos fazendo aí os investimentos, as implantações das ferramentas, né? Para sempre pensando se acontecer alguma coisa e como recuperar isso, né? E aí também uma boa ferramenta de backup, né? Armazenado sempre em mais de um lugar, né?
Então, são bastante alternativas aí. Mas entre os principais pontos, né, eu destacaria esses 3. Uma boa ferramenta de filtro de entrada ali, o termo técnico que a gente chama é firewall, né? Pelo menos ali um antivírus nas máquinas e uma boa solução de backup, se acontecer alguma coisa, você ter de onde recuperar, né? E aí, Fernando e Fernando, nós chamamos isso de nível de maturidade da TI dentro dos clientes, né? Então, para complementar o que o Fernando está falando, a gente pode começar dizendo que não existe aquele pensamento, legal, eu sou muito pequeno, eu não preciso disso e não vai... Era a minha próxima pergunta, viu? Legal, eu sou pequeno, legal, comecei, tenho 50 funcionários e... Não, nem 50, que seja 10. Mas você conectou na rede, você está correndo risco, né? Então você precisa se preocupar e se prevenir. Então não tem essa de, tô aqui no interior de São Paulo, enfim, ou tenho 1, 2, 3, 10 colaboradores, eu sou pequenininho, o hacker ele não vai olhar para mim. Muito pelo contrário. As ameaças elas estão aí, rodando na internet e talvez até seja assunto para um segundo podcast. Com certeza. Sobre as formas de ataque, os tipos de malware, porque talvez seja até diferente do que as pessoas pensam, né? O hacker vai lá, ele vai me invadir. Muito pelo contrário. Às vezes é de dentro que acontece o problema. Na grande maioria, você acha? Desculpa, a grande maioria. Talvez mais de 90%. Aí eu preciso até levantar precisamente esse dado, mas acredito que seja em torno de 90% dos problemas acontecem de dentro para fora e não de fora para dentro. É bem louco. Bom, aí complementando o que o Fernando falou. Então existe lá o firewall de borda, existe o de ponta, que seria os endpoints, antivírus, uma boa solução de backup e uma boa solução de monitoramento, que é o que a gente faz nos dispositivos dos nossos clientes. Vai um agente em cada máquina e a gente monitora tudo o que acontece naquele cliente, né? Inclusive análise de comportamento baseado no perfil de uso daquele usuário. Tá? Então não passa nada. E aí, se tratando de nível de maturidade dentro do cliente, a nossa especialidade hoje é a gente entender o perfil e o momento daquele cliente e se adaptar a isso, prevendo budget, prevendo cultura, prevendo o momento da empresa e embarcando tecnologia aos poucos. Chega ao ponto, por exemplo, de nós termos soluções em que a gente, por exemplo, faz testes de penetração naquele cliente. Então, vamos dizer que o nível de maturidade daquele cliente seja bem alto, o cara ele já contratou a solução A, gostou, contratou a B, achou fantástico, contratou a C, maravilhoso. Então, é para onde a gente vai agora. Então, vamos fazer o trabalho inverso. Vamos fazer um teste de penetração aqui e uma análise de vulnerabilidade no teu ambiente. Então, hoje, existem soluções que a gente consegue, que a gente, inclusive, presta esse tipo de serviço nos nossos clientes, analisando ali o ambiente dele e onde é que ele está correndo risco, onde é que tem uma brecha de segurança. E isso fica rodando 24/7 ali dentro. Ou seja, você tem o seu dash lá, onde eu vejo a questão de vulnerabilidade, né? Se teve ação de um ransomware, ou mesmo a questão da qualidade da máquina, né? Eu lembro que você me falou uma vez, e vocês, né? A questão de ver realmente a configuração daquela máquina, se ela está ruim ou está boa, enfim, olha. Legal. Até a questão técnica da máquina também é possível, né? Isso vai de acordo ali com a produtividade, né? Hoje, enfim, estamos aí, né? Tecnologia para todo lado, transformação digital para todo lado, digitalização de processo para todo lado, né? Então, hoje, os softwares aí, tudo que esse é usado, ele pede um pouco mais de recurso da máquina, né? E, obviamente, a questão da máquina ela é boa porque vai direto na produtividade do seu colaborador, né? Se você não tem um equipamento dimensionado ali para a atividade do seu colaborador, né? Que ele perca ali 1 minuto, 2 minutos por atividade que ele deveria fazer, né? No final do dia, né? Para um colaborador já é um número expressivo. Aí você no final do mês ou do ano, né? Multiplica aí por um escritório de 50 pessoas, por exemplo, onde vai parar esse número, né?
Então, a questão de entregar valor para os escritórios vai desde a análise realmente dessa questão da performance da máquina, com a ferramenta de monitoramento que o Marcelo mencionou, né, que nos dá insights ali se realmente está precisando mexer nesse recurso ou não, tá? E aí nos mais diversos, como ele disse também, nessa questão do monitoramento 24 horas, né? Então, tem soluções aí que são monitoradas até por pessoal de fora aqui do Brasil, né? Então, determinado software, tem uma equipe especializada olhando lá o que está acontecendo lá todo dia, todo momento. Bacana. E me fala uma coisa aqui, só para pegar novamente esse gancho aí. O Baza falou de disrupção. Pós-pandemia, o negócio, né, foi para home office, agora está voltando, né, para os seus escritórios. E a questão de invasões, eu vou falar dessa maneira assim, né, dessa maneira, Baza, ela tem aumentado cada dia mais. Ou seja, o seu produto, ainda existe muito pensamento de que é um produto muito caro, que é só para empresa médio, grande, e não é bem assim, certo? Ou seja, que nós falamos já aqui, aquela empresa com 5 funcionários, 30 clientes, aquela contabilidade, você tem produto para ela também? E ele consegue tranquilamente começar a garantir toda essa segurança dessa cadeia? Sim. Eu diria que esse perfil de cliente, a gente não só tem produtos para esse perfil de cliente, como também com as soluções que a gente fornece, a gente acaba diferenciando competitivamente esse cliente, essa contabilidade. A questão de produtividade ela aumenta bastante, controle, gerenciamento, possibilitando que num futuro muito próximo ele já não tenha mais 5 colaboradores, ele tenha 15, ele tenha 20. Então é totalmente possível a gente transformar esse contador digitalmente e deixar ele bem competitivo no mercado. Então é bem interessante. E aí também, com esse tamanho, com essa dimensão, os valores eles ficam bem interessantes, bem atrativos. Porque como, por exemplo, na nossa consultoria a gente cobra por dispositivo, quanto menos dispositivos, o valor fica mais acessível. Ele é proporcional, né? Escritórios maiores faturam mais, tem mais clientes, é proporcional. Então é justo. Justo. É interessante, né, Baza? Porque a gente está falando muito de contabilidade digital. Existe agora um movimento muito forte, né, de empresas que são contabilidades já um pouco mais antigas, seus 20, 30 anos, tentando automatizar, e tem aquelas que estão com 5 anos já indo num movimento. E para falar em automatização, falar em digitalização, se eu não tiver uma estrutura como essa, ou seja, o cara corre um sério risco. Eu diria que se ele não tem tecnologia embarcada ali, ele está com data para fechar as portas. Assim, é uma notícia infeliz e triste aí, mas é a realidade. Acho que todo tipo de negócio hoje, o gestor moderno, né, o empresário moderno que não tem os olhos voltados para tecnologia e inovação, está com data marcada para fechar as portas. Ô Fer, você vai tentar lembrar de algum caso aí, para você falar agora, eu vou fazer uma outra pergunta aqui enquanto você pensa aí, de uma situação que o cara teve que passar um apuro, tá? Não precisa falar o nome de empresa aqui não. Mas Baza, cara, qual conselho você vai dar para esse contador que ele precisa digitalizar, ele precisa cuidar da sua segurança? Dá um conselho para esses caras. Legal, fantástico. Eu vou dar um conselho bem interessante aí, que seria para os contadores diretamente, mas para qualquer empresário indiretamente, aí, caso esteja nos vendo aqui. Né? E provavelmente é o caso. Bom, você não precisa ser especialista em tecnologia. Legal, eu não faço porque eu não entendo, eu não tenho tempo, enfim, não sou familiarizado com tecnologia. Se você não entende, não é familiarizado, então procura quem entenda, mas tenha a mente aberta, né? E queira entender um pouco mais sobre o assunto e se inteirar. E aí contrate alguém, delegue para alguém que entenda de tecnologia, que possa te auxiliar. Especialista na área. Um especialista que possa te auxiliar, que faça ali talvez uma análise no teu ambiente, te
ali te oriente sobre os riscos que você está correndo ou sobre eventuais vulnerabilidades que você tenha no seu ambiente. Até para finalizar, né, tecnologia não é gasto, é investimento. Investimento. E hoje existem estudos, né, não só nacionais, mas internacionais principalmente, dizendo que o melhor investimento que você pode fazer hoje em uma empresa é em tecnologia, é atualizando o seu parque, é em segurança, é em inovação. Então é um dos melhores investimentos que o empresário moderno pode fazer hoje. Show, ótimo. Fer, quer complementar? Claro, claro. Isso que o Marcelo falou de delegar é muito importante porque é um dos nossos pilares, né? E vai muito de encontro com o conceito de serviços gerenciados. Né? O que ele diz aí, a questão do conceito de serviços gerenciados, né? Que você contrate uma terceira, né, que tome conta daquele assunto para você. Né? E que você não se preocupe com isso, você gerencia apenas, né? Você tem que controlar. Então, esse seria o complemento que eu gostaria de fazer. Né? E o outro ponto, que eu acho que eu acabei de pensar aqui, deu um insight na hora, nós, né, como empresários e donos ali, temos que tocar todos os assuntos da empresa, né? E eu converso muito isso com o Marcelo, no mínimo, você tem que conhecer todas as áreas de negócio. Né? Se você não souber todas as áreas de negócio, para poder gerenciar isso, sempre vai ficar uma perna para trás. Sempre vai ter um gapzinho que vai te impactar no seu crescimento, na velocidade ou no resultado de alguma forma. O resultado, pelo que eu acompanho, tá? Esse movimento das contabilidades principalmente, que é um movimento forte, se ouve muito nessa hub que faz conexão, que eu tenho apenas 3 clientes e 100 funcionários. Olha só. Então nós estamos falando de muita tecnologia embarcada, mas realmente a segurança, a estrutura disso daí, como é que fica? Será que eles estão olhando para isso? Porque para a gente conseguir fazer isso, eu acho que colocou tecnologia, pessoas ali para fazer a integração, ótimo, mas e para garantir a segurança desse negócio? Será que o pessoal está olhando para isso? Acredito que no Brasil ainda poucos empresários colocam os olhares para a segurança da informação. Geralmente o que nós vemos aí é o reativo, né? Os investimentos, os budgets são efetivados após um desastre, alguma coisa nesse sentido. Embora a gente tenha enxergado uma melhora nos últimos 3 anos, 4 anos para cá, talvez em razão da pandemia mesmo, né, também, e talvez também em razão dessas notícias que estão cada vez mais frequentes em relação a ataques, a vazamento de dados. A própria LGPD também ela vem ganhando força. Então, o pessoal tem olhado um pouco mais para isso. Mas o que o Fernando falou tem bastante verdade nisso, principalmente se comparando com outras nações. Estados Unidos, por exemplo, Europa. Então é um abismo, né? Como o pessoal lá enxerga tecnologia e segurança da informação e aqui no Brasil. Então podemos considerar que aqui o pessoal está engatinhando ainda, né? Mas eu vejo um movimento, vejo como positivo, o pessoal está enxergando, né, tecnologia aí como investimento, segurança da informação como investimento. E também como um diferencial competitivo, porque hoje, né, tanto esse hub que você comentou, como qualquer outro segmento, qualquer outro negócio, como que ele vai se diferenciar hoje nesse mercado? Como é que ele vai sair da vala comum? Tecnologia e inovação. Perfeito, perfeito. Meus amigos, eu quero agradecer vocês pelo tempo a terem vindo aqui participar desse podcast. Eu espero que você, parceiro, possa assistir, possa tirar conclusões daí, a necessidade. E, lógico, a gente deixar o contato desses grandes amigos aqui, porque o convite só foi o começo, tá? Foi um de dezenas para a gente poder discorrer esse assunto aqui que é importante, principalmente para contabilidades, tá? Então, quero continuar contando com vocês, tá? E agradecer de coração a vinda de vocês aqui para participar. Bom, agradeço a oportunidade de falar um pouco aí sobre tecnologia. Com certeza aceitaremos novos convites para estressar esse assunto. Né? Dentro do que nós falamos aqui existe, enfim, uma infinidade de possibilidades aí para ajudar as contabilidades a se diferenciar no mercado.
Legal. Fernando, agradeço também. Parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui participando do seu podcast. Aguardamos novos convites, certamente. Conte com a gente. Parabéns. Mais uma vez, obrigado e espero que você possa curtir muito esse conteúdo. Vai fazer diferença no seu negócio.